Fala aí, galera do oitavo ano. Tudo certo? Beleza com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia então, aqui com o professor Vini. Primeiramente, eu queria agradecer, mandar um salve a todo mundo que já fez essa primeira atividade do segundo semestre. Continuem com essa dedicação, tá bom? Com esse esforço. E estão aprendendo ali das aulas na pandemia, nós professores também, e a gente tá junto nesse barco, beleza? Turma, enquanto não chega a apostila do segundo bimestre, a gente está fazendo esse reforço sobre os assuntos do primeiro, ok? Então, vocês estavam, desde a semana passada, incumbidos de responder questões sobre demografia, ok? Ou mais especificamente sobre pirâmides etárias. Então, lá na página 404 e 405 estão as questões que a gente vai corrigir. Pega lá a sua apostila para fazer a correção. Primeiro, o que são as chamadas pirâmides etárias? Galera, papo reto é um tipo de gráfico, beleza? Que mostra os números da população dos países. Então, esse gráfico ele divide a população entre homens e mulheres e também por faixas de idade, ok? Isso são as pirâmides etárias. Aí questão 2, né? Tinha duas manchetes ali. O que essas manchetes destacam? Turma, elas estão falando sobre o aumento do número de idosos no Brasil e no mundo, ok? E daí vem a questão B, né? De acordo com o tal, nosso está semelhante ou está muito diferente da média mundial? Galera, a respeito aí, né, do envelhecimento da população, o Brasil está na mesma média que a maioria dos países do mundo. A população está envelhecendo. Por quê? Primeiro porque está nascendo menos crianças, certo? E segundo que a população está atingindo melhores níveis de expectativa de vida. Então, está chegando mais longe na vida, né? Isso faz então com que o gráfico da pirâmide etária apareça com o ápice, o topo dele, né, um pouquinho mais largo, porque tem mais gente. Questão C, né, com base na resposta da questão anterior, quais fatores provocaram esse panorama atual? O que fez a população envelhecer mais? E outra coisa, quais são as consequências disso, né, gente, da população mais envelhecida? Então se liga, turma. A taxa de natalidade. Como eu disse, nascendo menos crianças, tem menos gente jovem no país. Então, tem mais gente. Vai ficando mais gente idosa e menos gente jovem. Por isso que a gente chama de população envelhecida. E como eu disse também, o aumento da expectativa de vida. Certo? As pessoas estarem se alimentando melhor, estarem tendo acesso ao que faz com que a vida se prolongue e tenha mais gente idosa. As consequências disso, gente, pode ser, né, como a gente viu no Brasil acontecer realmente. A polêmica, a discussão sobre o aumento de gastos públicos com aposentadoria e com saúde, porque a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né, papai, mamãe, vovô, vovó, entre outros. Então, isso gera um custo, né, para o país. Então até houve reformas aí na aposentadoria do nosso país no passado e tal, se foi do jeito certo, se foi do jeito errado, aí precisa dar uma aprofundada no estudo para entender, beleza? Mas é polêmico. Agora, lá na página 405 tem a questão se há populações mais jovens, populações em processo de envelhecimento e populações envelhecidas. Então, a primeira estava falando sobre populações envelhecidas, porque a pirâmide etária apresenta a base muito estreita, ou seja, reduzida a proporção de crianças e jovens decorrente da baixa taxa de natalidade. Pouca criança, pouco jovem, então isso é população envelhecida, ok? Questão B, está falando que o ápice da pirâmide tem se ampliado gradativamente, ou seja, galera, a população está em processo de envelhecimento. Quando é jovem, a pirâmide fica assim, né? Porque a base dela, tem bastante gente jovem. Aí vai envelhecendo, a base vai diminuindo e o ápice vai aumentando. Então vai acontecer de inversão.
Agora, populações mais jovens ficou ali na última, porque a base mais larga indica elevada taxa de natalidade. Se tem um país que está nascendo muita gente, então a população de lá é mais jovem, a base da pirâmide etária fica maior. Agora, na questão 4, a gente tinha que ver a bandeira desses países, né, e ver quais as semelhanças na população esses países têm, certo? Turma, então aí está mostrando vários países ricos e desenvolvidos da Europa, exceto o Japão, né, que é da Ásia. E eles têm o quê? Uma população idosa elevada e tem baixa taxa de natalidade. Em alguns países, como Japão e Alemanha, inclusive, turma, a população já está diminuindo. Por quê? Morre mais gente do que nasce. Tá entendendo? Então a população já começa a ter uma diminuição gráfica. Ok? Turma, essa foi a nossa correção. Temos uma tarefa hoje que não tem muito sentido, não tem muita relação com esse assunto. Tem também. Certo? Mas a gente vai voltar um pouquinho naquele assunto sobre a evolução das técnicas. Então eu peço para que vocês leiam a página 382 e 383, que vai falar, né, sobre a capacidade dos seres humanos de transformar o planeta para poder sobreviver nele. Então você vai criar um desenho, uma charge, né, tipo um meme, ou uma tirinha, que é uma história de quadrinhos curtinha, que vai falar sobre a evolução do conhecimento humano e as transformações que eles foram capazes de fazer no espaço da história. Sei lá, dá para você de repente fazer um desenho mostrando a evolução de uma paisagem, ou você pode fazer o desenho de alguma ferramenta que os seres humanos inventaram e que ajudou a mudar o mundo, beleza? Mas eu quero que você libere o seu lado artístico, seja caprichoso, caprichoso. Se precisar de ajuda, você já sabe o que fazer. Manda uma mensagem para o professor Vini. Valeu? Forte abraço, galera.